Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. É a glória de hoje. Fé só em Deus e mais nada. Parte 3. Nós temos aprendido que o cristianismo que está aí fora, que está sendo pregado, não é cristianismo. Por quê? Porque não cuida das coisas espirituais. Eles não pregam para o Espírito. Eles não falam da fé de forma legítima, como está na Bíblia. Uma fé que devemos ter só em Deus. A Bíblia diz que eles estão mercadejando a palavra de Deus. Esse sistema evangélico que está aí fora, a Bíblia diz, mais precisamente em uma das cartas do apóstolo Paulo, que esse sistema evangélico que está aí fora está mercadejando a palavra de Deus. Isso está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios 2:17. Se tiver, coloca aqui no telão, por favor. Olha só. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de quem? De Deus. Que coisa, hein? Mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios 2:17. Eles têm transformado, Paulo está dizendo aqui, ensinando para a igreja, desde o tempo dele, na época dele, de lá para cá, isso tem continuado. Eles têm transformado a palavra de Deus em uma mercadoria. E como que eles vendem a palavra de Deus? Esse sistema evangélico, fazendo correntes, campanhas e dando objetos ungidos para as pessoas. É dessa maneira que eles têm vendido a palavra de Deus. E isto a gente vê a olho nu. Na internet, não é verdade? Nas redes sociais, quando a gente liga a televisão, e nos seus próprios cultos, a gente vê isso a olho nu, eles mercadejando a palavra do nosso Deus. Eles não pregam para o Espírito. Eles não mostram para as pessoas, como por exemplo, dentre os muitos que eu vou trazer aqui, eles não mostram para as pessoas um Jesus ressuscitado. Eles cantam, o meu Jesus está vivo, derrotado jamais. Não é verdade? O meu Jesus está vivo e derrotado jamais. Mas na prática, eles não vivem o que eles estão cantando. Eles mostram para as pessoas, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, um Jesus morto. É o que a gente vê nesse sistema evangélico. Porque estão dando pão e suco de uva em memória do Senhor Jesus. E quando a gente dá algo em memória de alguém, nós estamos falando que aquela pessoa está morta. Não é verdade? Então, na prática, eles não vivem aquilo que eles cantam. Meu Jesus está vivo, derrotado jamais. Eles não pregam o cristianismo, as coisas espirituais, como nós ministramos aqui. Eles não falam, outro exemplo a se pensar, que possuímos duas naturezas, carne e espírito, para que você venha ter o discernimento. Qual é o mal que existe na minha vida? O diabo ou a carne? O apóstolo Tiago disse, isso é muito importante, que cada um é tentado pela sua própria carne. Às vezes, por causa dessa carne, você sente o desejo de matar, roubar, mentir, beber. Você que me ouve aí do outro lado. Esses desejos, essa tendência, o apóstolo Tiago disse, no capítulo 1, verso 14,
que essas tentações é da sua própria carne. Então, a religião ela não prega para o espírito, por esse motivo esse povo está sofrendo. Coloca aqui no telão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, quando esta o atrai e seduz. O apóstolo Paulo também diz, para remir o tempo, que toda tentação é humana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Coloca aqui no telão também. Olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Então, essa religião não prega para o espírito, não prega o cristianismo, as coisas espirituais. Isso sim é pregar as coisas espirituais. Isso traz vida e paz para uma pessoa. Todos nós temos debilidade na carne, e quando não há o discernimento, qual é o mal que existe, as pessoas andam perturbadas, principalmente quando ela comete uma falha, uma fraqueza, porque é ensinado que tudo é diabo. Então, toda vez que a pessoa comete um erro, uma falha, ela entra em perturbação. O diabo me usou novamente, o diabo está derrubando a minha vida. Caí novamente por causa do diabo. Mas todos nós somos tentados por nosso o quê? Por nossa carne. Toda tentação é humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 13. E mesmo que muitos, um ponto muito importante, e mesmo que muitos rejeitem o nosso ministério, e mesmo que muitos me rejeitem por estar pregando, combatendo o bom combate aqui, e durante um bom tempo a gente tem falado sobre esse assunto, que a fé deve ser só em Deus, que devemos estar vivendo um evangelho sem atrativos, sem estar floreando, mesmo que muitas pessoas me rejeitem, porque tem pessoas que se irritam com esse tipo de ensinamento, até pastores que estão ministrando a graça e que estão até floreando as coisas, pode até se irritar comigo, e é um problema seu. Eu vou continuar combatendo o bom combate. Aqui no nosso ministério nunca vai ter nada, nenhum tipo de papel ou qualquer outra coisa, nem dia para isso, nem dia para aquilo, nada. Nada que esse sistema aí oferece. A gente jamais vai ser uma cópia mal feita, em graça. Jamais eu vou cometer esse erro, me afastando do Deus vivo, me afastando da graça de Deus, e a você também, colocando esse tipo de coisa dentro da igreja. Jamais. Mesmo que isso irrite algumas pessoas, essa minha perseverança. Por que não pode ter nenhum caderninho de oração em graça? Nada. Eu quero que você aqui se relacione com Deus. Com Deus. Eu não quero que você me veja como uma pessoa mais próxima de Deus e você menos próximo de Deus. Pastor, eu trouxe uma carta com muito carinho. O senhor pode ler nas suas orações para Deus, porque o senhor é o pastor. Não. Eu quero que você entenda que você tem acesso também ao Pai, ao Criador, que você também pode conversar com Ele e ser atendido por Ele. Que todos nós estamos nessa condição de nos relacionarmos com Ele e colocarmos diante dEle as nossas petições, como Paulo ensinou. Eu não quero que você viva em graça uma dependência no homem. Eu quero que você seja totalmente dependente de Deus. E é isso que muitos pastores não querem. Eles querem que você ainda procure Ele, tenha uma dependência nele, até pastores em graça. E aqui eu não quero isso. Eu quero que você seja totalmente dependente de Deus, aqui dentro da igreja e fora da igreja. E isso irrita. Muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento, até pastor. Muitos até me rejeitam. Não tem problema. Isso não importa. O que importa para mim é que eu estou pregando Deus como soberano aqui dentro.
O que importa para mim é que eu estou pregando a salvação. O que importa para mim é que eu estou pregando a graça e a verdade. O que importa para mim é que eu estou pregando e ensinando para vocês, amando desse Deus, que você deve viver aqui sobre a terra, uma fé só em Deus. Amém. A Bíblia diz, e isso já é do conhecimento de vocês, eu não entendo por que o povo de Deus não vive isso. A Bíblia diz, não faça imagem de espécie alguma, não tenha nada criado pelo homem como amuleto, pela arte e imaginação do homem. E o que é que esse sistema religioso, evangélico, tem feito? Criando coisas para dar para as pessoas. Eles usam a Bíblia para isso, não é verdade? E ficam criando objeto para dar para as pessoas. E aí eu pergunto, é só a Igreja Católica que vive idolatria? Não, não é só a Igreja Católica que vive a idolatria. Olha o que o apóstolo Paulo, amando de Deus, exorta a esse respeito em Atos. Abra sua Bíblia em Atos 17, 29. Começa assim, Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, filhos de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação o quê? Do homem. Essa é a terra santa porque veio de um lugar santo. Esse é o óleo santo porque veio da terra santa. Esse é o objeto santo porque veio da terra santa. Então, a gente não tem que estar envolvido com nada que seja criado pela arte e imaginação o quê? Do homem. Ah, porque essa pedra aqui é santa porque veio daquele lugar lá que é santo. Essa é a areia santa porque veio de lá. Essa água é santa porque veio de lá. Quem tem a sua fé só em Deus, que acredita e espera só nele, um cristão convertido de fato, de verdade, não anda em nenhuma crença feita pelo homem, ao ponto de pegar coisas, de levar coisas para casa, ou de estar envolvido com essas coisas. Meu Deus do céu, esse ponto é tão importante. Tem uma passagem na Bíblia, mais precisamente lá em Jeremias, que Deus proíbe a réplica da Arca da Aliança. E o que é que as igrejas estão fazendo? Aquilo que Deus proíbe. 99% das igrejas aí tem no seu altar uma réplica da Arca da Aliança. E eles estão fazendo justamente aquilo que Deus proíbe. Abra sua Bíblia em Jeremias, olha só. Jeremias 3,15. Eu recebo as pessoas que estão nos ouvindo, você, meu irmão, aí do outro lado, você ouvindo a voz do teu Senhor, através da palavra, ouça a voz do teu Senhor. E uma vez mais, ele fala aqui, ó, Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 15. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Abençoado de Deus, eu te declaro com a mente de Cristo, e eu creio que tu és inteligente. Essa palavra está se cumprindo em nosso meio. Você está sendo apacentado com conhecimento e inteligência, porque você tem recebido a cada reunião aqui alimento para o teu coração, para o teu espírito, entendimento do mundo espiritual. Você não vive mais enganado como você vivia em anos antes. Você conhece o reino de Deus e o respeito que você deve ter ao teu Criador. Hoje sim. Verso 16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão o quê? Falta. E não se fará o quê? Outra. Então eu estou aqui diante de uma ordenança
Do homem ou de Deus? De Deus. Então, Deus proibiu a réplica da Arca da Aliança. E o que é que as igrejas estão fazendo? Justamente aquilo que Deus o quê? Proibiu. A morada de Deus hoje é eu e você, somos nós, você que está aí do outro lado. Você é a morada de Deus hoje. Ter uma réplica da Arca da Aliança é uma desobediência a Deus. Você que me ouve aí do outro lado, atenção, não participe desse erro abençoado. Não leve aquilo que é errado para dentro da sua casa. Se você tem uma réplica da Arca da Aliança, você levou para dentro da sua casa um erro. Você levou para dentro da sua casa aquilo que Deus já proibiu. Aquilo que Deus disse, não faça, não tenha, porque é você, é dentro de você que eu moro. Em nome de Jesus. Então isso é muito importante. A obediência é tudo, porque é a obediência que traz os frutos. A vida vitoriosa, a vida transformada. Tem uma leitura também em Êxodo, que é muito importante, capítulo 20, a partir do verso 4. Em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 4, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo o quê? Da terra. Não adorarás, nem lhe darás o quê? Culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Até aqui. Os mandamentos de Deus não é só para a gente ouvir e achar bonito, é para serem praticados. O fato de nós estarmos vivendo o período da graça não anula os mandamentos de quem? De Deus. Ah, mas hoje estamos em graça. Os mandamentos de Deus não têm mais validade. Então você vai sair matando, porque um dos mandamentos é não matarás. Então hoje eu estou em graça, eu vou sair matando. Um dos mandamentos também de Deus é honrar pai e mãe. Então, se não é para viver os mandamentos de Deus, então você vai sair batendo e maltratando pai e mãe. Pai e mãe devem ser o quê? Honrados. Então não matarás, não roubarás. Existem as ordenanças, as leis que foram dadas a Moisés. Mas existem princípios que são de quem? De Deus. Esses princípios permanecem. E um deles está aqui. Não ter um outro Deus além do Criador na tua vida. Amém? Não é só imagem, como muitas pessoas pensam. Tem pessoas que pensam que idolatria é só a imagem que está na Igreja Católica. É qualquer coisa que você pegue e diga, isso aqui vai resolver a minha situação. Qualquer coisa que você pegue dentro de uma igreja, não, isso aqui vai me curar. Eu vou levar essa rosa para casa e o milagre vai acontecer. Qualquer coisa, meu irmão, que você pegue e comece a ter uma crença, não, isso aqui vai resolver o meu problema, vai me curar, vai me abençoar. Isso é você fazer uma imagem de escultura para você. Você está fazendo uma imagem de escultura para a sua vida. Ah, mas o pastor que me deu a rosa, que me deu o manto, ele me deu em nome de Jesus, que é pior ainda. Porque usou o nome do Senhor Jesus para enganar você, para te dar um amuleto em nome de Deus. Então, se eu tenho alguma situação em minha vida, um problema, uma necessidade, até mesmo na minha saúde, o que é que eu devo fazer? Eu vou pegar alguma coisa ungida? Eu vou tocar em alguma coisa ungida? Não. Eu vou orar a Deus, eu vou pedir a Deus, como o Evangelho ensina. Coloque diante do seu Deus, do seu Criador, as suas o quê? Petições.
com orações e súplicas, em o nome do Senhor Jesus. Então, eu vou dar honras e glórias a quem? A Deus. Toda honra, toda glória a Deus. Então, se eu tenho algum problema, alguma situação, eu devo recorrer ao meu Deus em oração, que tem poder de trazer a transformação, o milagre para a minha vida. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. Aqui fala do dever de estar orando sempre, recorrendo sempre ao nosso Deus. E dessa maneira você vai acionar na sua vida o ministério dos anjos. Olha só, Lucas 18, verso 1. É evidência. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar o quê? Sempre e nunca esmorecer. Eu declaro esse entendimento, essa perseverança na sua vida. Não podemos ser pessoas que oramos pouco na nossa vida pessoal. É muito importante que você esteja sempre orando, abençoado. É o segredo do sucesso, de uma vida transformada, vitoriosa. Orar é um ato de humildade. Você reconhecer, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso e necessito muito do Teu consolo. Eu necessito de paz no meu coração, Senhor. Porque eu ando sofrendo muito. Eu ando muito triste. Então, a oração é um ato de humildade que traz transformação em nome do Senhor Jesus. E antes de prosseguir com essa leitura, eu quero orar com vocês. Sentadinho do jeito que você está aí, eu quero realizar uma oração. Vamos a ela? Feche os seus olhos e a gente vai falar com o nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Convido você que está aí do outro lado a fazer parte dessa oração também. Nesse momento, fale para o seu Deus, para o seu Criador, para o seu Pai. Senhor, eu necessito muito, eu preciso muito do Teu consolo. Você que me ouve aí do outro lado, que se encontra deprimido, triste, tem chorado muito, fale isso para o teu Deus. Senhor, eu preciso do Teu consolo, eu preciso da Tua paz, eu preciso muito do Teu amor no meu coração, para eu perdoar uma pessoa, pois eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa. Então, peça nesse momento ao Deus que está dentro de você, que mora dentro de você, para que Ele venha te ajudar nesse momento, a libertar você, meu irmão, dessa raiva, desse ódio, em nome do Senhor Jesus. Você que se sente com o coração apertado, meu irmão, você mãe, você pai, que está se sentindo com o seu coração apertado, existe uma dor em você, uma coisa familiar que está fazendo você ficar triste. Ah, pastor, tem um acontecimento dentro de casa, sabe? Tem uma situação na minha casa que está me fazendo ficar muito angustiado, muito triste. Então peça solução para o teu Deus. Peça para o teu Deus te confortar nesse momento. Peça para que o teu Deus venha liberar o serviço dos seus anjos em favor da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Não adianta a gente ficar aqui só ouvindo e não colocar em prática o conhecimento. Deus quer que você tenha olhos postos nele, uma confiança total nele, uma vida de oração na sua vida pessoal, como agora, e não só aqui na igreja, mas é um dever de orar sempre, chamar a existência.
a todo momento, a todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, às vezes a gente se sente, sabe, cansado. Às vezes, Senhor, a gente sente falta até de calma. Às vezes a gente sente falta de paciência. Talvez esse teu filho amado, essa pessoa que está me ouvindo, meu Deus, ela tem andado sem paciência, tem brigado muito, discutido bastante. Então eu recebo o Espírito de Deus ativando em você a tranquilidade, a paz, meu irmão, em nome de Jesus. Converse com o seu Deus. O Senhor Jesus acabou de nos ensinar aqui que devemos estar orando. Então há benefício. Vai vir frutos. Muitas portas vão se abrir para você, em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia conta que o nosso Deus observou, que o nosso Deus olhou para a oração do rei Ezequias, que estava triste por estar enfermo. De repente você que me ouve está triste por uma enfermidade, está triste por uma situação dentro de casa, está triste porque está desempregado, está triste porque o filho está desencaminhado na vida. Meu Deus, de repente essa mãe chora muito pela tristeza que carrega no coração por ver o filho totalmente desencaminhado na vida. Meu Deus, eu recebo a tua misericórdia sobre toda essa família em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, a tua grandeza trazendo o que essa pessoa precisa: a cura, a transformação, o consolo. E só o Senhor pode dar o consolo que ninguém nesse mundo pode dar a essa pessoa. Você está falando com quem entende você, compreende você e que pode dar o consolo que ninguém nesse mundo pode dar a você. Faça a sua oração, peça sem esmurecer, peça para Deus afastar do seu coração medos, a dor, a tristeza, a angústia, a preocupação, em o nome do Senhor Jesus. Traz consolo, meu Deus, para esse filho. Nós estamos falando com o Criador, com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso amigo. Ele entende a tua dor, Ele entende a tua situação. Confie, Ele vai te responder, em o nome de Jesus. Já te agradecemos, Deus. Já cremos que recebemos e tomamos posse. Eu recebo, Senhor, eu estou enchendo esse coração, a boca desse amado filho de riso, de muitas alegrias, de muita felicidade, com a existência
dessa oração, dos milagres, a existência desse pedido que essa mãe fez, que esse pai, que esse marido, que esse filho, que essa pessoa fez nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Diga que assim seja, amém, e graças a Deus. Louve ao Senhor. Quem se sente consolado, diga amém. Eu recebo que muitas portas vão se abrir para você. E para você que está me ouvindo aí do outro lado, muitos milagres em o nome de Jesus. Voltemos aqui para a leitura de Lucas, capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora, é bom também lembrar que quando você for orar, para que você tenha êxito, para que você receba, tome posse, é bom que o seu coração esteja limpo da raiva. Esse é um alerta que Paulo faz ao pastor Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Mantenha a sua mão aqui, se tiver, coloca aqui no telão. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade, sem raiva, sem ódio. É muito importante o coração limpo para você ter êxito, para você tomar posse daquilo que você pediu ao teu Senhor. Seguindo, verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará o quê? Justiça. Receba essa palavra. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que é que Deus espera encontrar em nós? Confiança e não incredulidade. Deus não tem encontrado fé em muitos corações. Ele tem encontrado incredulidade. Porque ao invés de ele encontrar pessoas depositando a sua confiança nele, ele tem observado, ele tem visto pessoas depositando a sua confiança em coisas criadas pela arte e imaginação do homem. A soberania de Deus, quando olha para essas igrejas do sistema evangélico, ele tem encontrado incredulidade. São pessoas depositando a sua confiança em um manto, em uma rosa, em uma pedra porque veio de um lugar santo, de uma areia que veio de um lugar santo. Tem pessoas que esperam por isso, a chegada disso. Daqui a um mês vai chegar, e elas esperam por isso. Aí eu pergunto: Deus tem encontrado fé? Não, Ele tem encontrado incredulidade. É por isso que as bênçãos estão retidas. Deus tem encontrado muita incredulidade. É por isso que você, meu irmão, não tem prosperado. É por isso que você não tem vivido uma vida bonita sobre a terra. Por causa da incredulidade do teu coração. Porque a Bíblia ensina que a fé legítima tem que ser fé só em Deus e mais nada. Fé só em Deus e mais nada. Se há dureza de coração em você, as bênçãos ficam retidas. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, a partir do verso 53. Mateus 13, 53. Vamos lá. Começa assim, Mateus, livro histórico, capítulo 13, verso 53.
Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, o que ele fala antes. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Não lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e na sua o quê? Casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade o quê? Deles. E o que aconteceu nesse momento? As bênçãos ficaram o quê? Retidas. Está vendo? Se há incredulidade no nosso coração, as bênçãos ficam retidas. Eis o motivo pelo qual muitas pessoas estão dentro dessas igrejas aí e não estão vivendo uma vida bonita, uma vida feliz. São pessoas que estão perdendo tudo e até o que não tem, com campanhas e mais campanhas, correntes e mais campanhas, correntes e mais correntes, votos e mais votos, como já sabemos. Então, se você quer ter o seu pedido atendido, a sua oração respondida, é através desse ensinamento que você está recebendo hoje. Uma fé só em Deus e mais nada. E vamos orar mais uma vez. Esteja de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa boa e preciosa palavra que a gente recebeu na manhã de hoje. Vamos depositar a nossa confiança totalmente nele uma vez mais. Graças te dou, meu Deus, meu Pai, meu Criador, por essa mensagem que nos traz força, que nos traz bom ânimo, alegria de sermos da graça do Senhor. Como é bom, meu Deus, pertencer ao Evangelho da Tua graça. É uma paz que em dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar. A paz que a gente tem hoje, a alegria, a certeza que nós temos hoje da nossa salvação, que somos morada do Teu Espírito, que temos a Tua presença. Obrigado, Senhor. E através da Tua presença eu sou capaz, eu posso todas as coisas, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Eu sou inteligente, eu sou poderoso porque o Teu Espírito habita dentro de mim, em nome de Jesus. Meu Deus, como é bom ter toda essa certeza dentro de nós. E se alguém que está me ouvindo, Senhor, carrega uma tristeza no seu coração, está deprimido, está doente, passando por alguma tribulação em sua vida, que o poder da Tua presença venha trazer consolo, que o poder da Tua presença venha libertar esse filho dessa depressão, dessa tristeza, dessa dor, desse sofrimento, da ansiedade, do medo, em nome do Senhor Jesus. Cremos em Ti, meu Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Confiamos em Tua palavra e recebemos o serviço dos Teus anjos, Senhor. Que o Senhor, só o Senhor pode liberar o nosso favor. Eu recebo a ministração dos Teus anjos em favor da Tua igreja amada, Tua igreja abençoada, do povo que nos acompanha nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. O mundo espiritual, os anjos de Deus ministrando ao nosso favor. Peça, chama a existência.
Eu te peço também, por todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo, que estão sendo chamados pela voz do Teu Espírito, para a Tua graça. Pessoas que estão sendo chamadas para estar aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo, que estão chamadas para estar aqui. O Senhor está chamando essa pessoa para estar aqui, Senhor. Eu recebo esse coração se convertendo ao Teu ensino, Senhor. Se convertendo à Tua voz. Não resista à voz de Deus abençoado. Essa voz que te chama para estar aqui, nesse ministério, para estar aqui, aprendendo de Deus, ouvindo esse ensinamento. De repente você está em um lugar que não está alimentando o seu espírito, até fala abençoado, até fala sobre predestinação, mas não tem trazido, depois disso, um ensinamento para o teu crescimento espiritual. Tem dado a você meia dúzia de palavras em graça, mas não tem trazido edificação para o teu crescimento espiritual, pois tem floreado, pois tem misturado a graça com outras coisas, com coisas da lei, com coisas desse sistema evangélico. Se a voz de Deus te chama para estar aqui, abençoado, venha, eu recebo você aqui, fazendo parte dessa família, em nome do Senhor Jesus, congregando, sendo aqui o nosso irmão, na fé, nessa caminhada maravilhosa que estamos realizando aqui. Que estamos chamados a ter uma fé só em Deus e mais nada. Um relacionamento direto com Ele. Que você conversa com Ele. Que você se relaciona aqui só com Deus e mais nada. Aqui não tem nada que damos aqui para as pessoas. Aqui não damos nenhum tipo de amuleto, nenhum tipo de objeto, nada. É um relacionamento total, só com o teu Criador. Esse é o ensinamento da graça e da verdade. Uma fé só em Deus e mais nada. E eu recebo muitas portas se abrindo, muitas vitórias em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Por essa obediência que você está tendo no seu coração de viver essa palavra, você vai colher muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Um dia abençoado a todos. Uma semana de muitas vitórias, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.